Pessoal, boa semana, bom dia para todos. Eu quero pedir desculpas aí ao professor e os demais colegas, né, pelo atraso no envio desse seminário, no envio desses materiais. Realmente eu tive esses últimos 10 dias bem agitados, né, acredito que todos nós, né, tivemos. No trabalho eu sou consultor financeiro, atendo pequenas e médias empresas. Essas empresas elas estão desesperadas, né, para saber como é que elas vão financiar esse período sem receita, né, e também para entender o que o governo está oferecendo como políticas aí de minimização aí dos problemas, né, dos prejuízos. Então eu tive uma demanda grande. Além disso, no contexto familiar, a gente teve que fazer uma transição aí para um ambiente de quarentena, né? Então foram 10 dias aí bem, né, puxados, saíram aí da normalidade. Então peço desculpas, né, pelo atraso no envio desses materiais, né, mas indo direto ao assunto, eu vou falar sobre esse texto, né, que é da Michele Lascevich, que é da Universidade, professora e pesquisadora da Universidade de Bolonha e do Institute for New Economic Thinking, né? O texto se chama Theory and Practice in Development Economics, né? Traduzindo aí, né, eu pelo menos traduzi como teoria e prática no campo da economia do desenvolvimento. Procurei, né, realmente respeitar exatamente o formato proposto pelo professor André. Também peço perdão aí pela falta de prática, né, e pela talvez falta de síntese, né, ainda, né, a gente está treinando para melhorar, né, tanto nas apresentações aí de textos como esse, quanto, né, na capacidade de leitura, né, desse tipo de texto. Trouxe aí como motivação e objetivo, né, desse artigo, né, que ele busca traçar um panorama de desenvolvimento da economia, do desenvolvimento como uma disciplina específica dentro da área econômica. Para isso, traz abordagens de alguns dos autores que colaboraram com a disciplina desde os seus primórdios até os dias atuais. E o objetivo é mostrar que o conflito entre teoria e prática dentro do desenvolvimento econômico, da escola do desenvolvimento econômico, evoluiu como a própria disciplina e persiste até os dias atuais, né? Então, desde o início, né, a Lascevich ela coloca que há esse conflito entre teoria e prática, né, e ela vai trazendo alguns autores que fizeram parte, né, dessa escola, né, ao longo do tempo, para ilustrar, né, e para traçar um panorama aí de desenvolvimento desse campo teórico como uma disciplina aí dentro da economia. O artigo conclui que, desde os seus primórdios como disciplina, a economia do desenvolvimento carrega uma tensão que é intrínseca à sua existência. A tensão entre teoria e prática. Desde o início houve grande dificuldade em encontrar padrões na aplicação da economia do desenvolvimento. Até os dias atuais de hoje, essa tensão persiste. O conhecimento teórico e prático não poderia ser simplesmente transferido de um país para o outro. Então, essa missão inicial, né, na Colômbia, a missão, a Lascevich ela tenta colocar como marco inicial da economia do desenvolvimento como campo de estudos, essa missão organizada pelo Banco Mundial, ali está escrito Banco Central, na Colômbia no ano de 1949. Né? O objetivo aí, né, inclusive a pessoa que encabeçava essa missão era o Lawley Curry, né, que era um antigo assessor do Roosevelt na época do New Deal, na implantação do New Deal nos Estados Unidos, e para ele, né, no início, qual seria o objetivo dessa missão? E, né, formando padrões, né, sobre o desenvolvimento econômico nos países, né, e muitas vezes procurando aplicar, né, políticas que já eram, né, aplicadas nos países centrais, nos países desenvolvidos. Né, ao longo do tempo ele percebe que isso, né, não seria tão fácil,
né, e alguns já começam a perceber, alguns aí como Galbraith, né, começam a perceber que se tratava aí de um novo campo de estudos, de uma nova área aí de estudo, de política econômica dentro, né, da economia em geral. Então, o principal objetivo era formar padrões sobre o tema do desenvolvimento econômico e responder a um dos aspectos mais importantes para o Banco Mundial, o campo do desenvolvimento econômico. Com o tempo, o campo de estudos entra em crise, né? Então, o campo de estudo ele prospera na década de 50, mas já na década de 60 ele começa a entrar em crise, né? Segundo Hirschman, que é um dos autores que ela traz, principalmente pelas diversas críticas que recebeu, mas também tem aí, né, um contexto, né, de que as políticas elas não foram, né, as aplicações não tiveram tanto sucesso, né, e também houveram dificuldades aí em medir, né, o sucesso ou não da aplicação dessas políticas. O Hirschman, né, traz as críticas que nesse novo campo teórico sofreu, né, do lado dos economistas neomarxistas, né, existe uma crítica aí de que esse campo ele teria um caráter bastante reformista, né, e que tenderia aí né, a continuar, né, a estender, né, uma tendência, né, à exploração dos países menos desenvolvidos, né, pelos, né, de economia e indústria mais desenvolvida. Então, e também, né, os aspectos práticos, além das críticas, acabaram colocando esse campo em crise. Após os anos 70, o campo retoma aí com uma certa força, né, o próprio Banco Mundial lança aí um jornal, né, que é o World Development, né, um relatório anual ali sobre os países em desenvolvimento, né, o próprio Banco Mundial ele começa a utilizar um manual, né, para avaliação de projetos na área do desenvolvimento. Em uma outra instituição, a Amartya Sen, na década de 70 também desenvolve um manual, né, para pesquisas e para, né, políticas nos países, né, em desenvolvimento. E, né, após os anos 70, esse campo ele passa a ter uma maior influência do viés neoclássico, né, ganhando um nível maior de formalização. Então, algumas ferramentas aí do campo neoclássico da economia passam a ser utilizadas, né, e dão um caráter mais formalizado para esse campo teórico, né. O campo teórico acaba se desenvolvendo também, né, junto com a ciência da computação e com os estudos econométricos, né. Mesmo assim, né, a Lesevich coloca que, né, essa tensão entre teoria e prática persiste. Aqui, né, coloquei aí dois eixos, né, centrais aí na estruturação, né, que a Lesevich faz aí, né, do argumento, né. Então, um dos alicerces aí é que desde o surgimento desse campo teórico, a economia do desenvolvimento carrega uma tensão que é intrínseca à sua existência, a tensão entre teoria e prática, né, para né, aqueles que iriam aplicar as políticas econômicas, né, para aqueles que estavam nas instituições que aplicam, né, as políticas econômicas, ou a economia do desenvolvimento se apresentava em demasiada teórica, né, e para aqueles que, né, estavam no universo teórico, acadêmico, ela era pouco formal, era muito difusa em termos de contexto ferramental e teórico. O campo do desenvolvimento econômico ganha maior nível de formalização sob a influência da escola neoclássica, também evolui com a expansão da econometria da informática. Então, o campo do desenvolvimento econômico, né, com a reorientação que acontece na década de 70, passa a ser influenciado, né, pela escola neoclássica, começa a utilizar um ferramental, né, como análises de custo-benefício, análise input-output, começa a desenvolver análises,
né, contendo aí os preços sombras, né, os shadow prices, né, que seriam preços aí para nivelar, né, custos de fatores aí não comerciais, não privados, né, fatores sociais, né. O campo de estudo também passa a ter um elemento maior de preocupação com níveis de pobreza nos países periféricos também, né, algo que, né, era objeto de crítica, né, anteriormente, né, a pobreza não entrava, né, nessas discussões. Então, resumidamente, é um descompasso intrínseco entre teoria e aplicação no campo da economia do desenvolvimento. Essa discussão evoluiu ao longo do tempo, desde a origem da disciplina como campo de estudo, né, para os aplicadores de políticas econômicas. A área da economia do desenvolvimento seria por demais teórica, como a gente, né, já colocou, e para os teóricos seria pouco formalizada, teria poucos modelos aí de fato formais. Nos anos 70 há uma reorientação, né, o campo de estudos passa por uma mudança, né, sendo a partir daí mais influenciado pelo arcabouço neoclássico e ganha nesse momento um nível maior de formalização e aceitação dentro do mainstream. Como eu disse, as instituições também mudam a visão que tinham em relação à escola neoclássica, né, passam a aceitar mais o referencial teórico neoclássico. Mesmo assim, o campo teórico continuou sofrendo críticas e ainda persiste o conflito entre os aspectos teóricos e práticos. Eu peguei, né, duas citações que a Lasevich faz, né, como conclusão, uma de um texto da Judith Tendler, né, publicado em 75, né, onde ela coloca que o conhecimento em economia do desenvolvimento não tem propriedades de um estoque que poderia ser transferido facilmente de país para país. Sua natureza peculiar faz com que o seu principal produto seja a própria experiência em transferir o conhecimento entre diferentes realidades. Né? Então, é muito interessante, né, essa colocação, porque, né, a Judith Tendler coloca que o produto principal da economia do desenvolvimento é a própria experiência de você aplicar, né, as políticas econômicas dentro dos países em desenvolvimento. É isso de fato que gera o arcabouço, enriquece o arcabouço teórico dentro desse campo de estudo. A história tem uma outra citação aí do Streeting, né, que ela coloca também, que eu acho que dá um panorama geral no texto, do texto dela. Né, o Streeting, inclusive, é um outro texto aí que foi, né, feito o seminário. Ele coloca que a história da economia do desenvolvimento pode ser concebida como a evolução de um ambiente de grandes generalizações e grande abstração para outro bastante específico e palpável. Né? Então, resumidamente, aí tem, né, o início, né, onde a gente tinha um campo de estudo bastante difuso, com várias vertentes aí se colocando, né, e a gente parte aí a partir da década de 70, né, para um referencial neoclássico, onde você, né, já tinha, né, ferramentas mais claras e melhor definidas para desenvolver aí o campo de estudo. Então ele se torna mais palpável, mais concreto. Coloquei aí algumas questões aí para reflexão. Né? Uma delas, né, a tensão entre teoria e prática não seria um ponto comum entre todas as áreas de escolas do conhecimento econômico? Né? Não teria, né, isso não seria intrínseco às escolas da economia em geral? Quais políticas foram transferidas entre diferentes países e tiveram bons resultados quando aplicadas? Né? Então, de fato, é possível transferir, né, o ferramental, né, econômico de um país para o outro, aplicar políticas muito parecidas em países diferentes. Né? Esse, né, com certeza, é um dos principais tópicos aí do texto.
né, e quais políticas de fato contribuiriam para que os países em desenvolvimento se tornassem, por fim, desenvolvidos. Então essa é uma reflexão interessante, né? Quais políticas de fato, né, levaram o país em situação de subdesenvolvimento para uma situação de desenvolvimento dentro, né, desse contexto. Bom, gente, agradeço bastante aí a atenção de vocês e a gente se vê aí de maneira remota nas próximas aulas. Obrigado, um grande abraço.